Fala aí, fiel, beleza? Mosqueteiro na área. Vencemos mais uma no Brasileirão. Que coisa linda essa vitória. Eu achei que seria difícil por conta do gramado que mais parecia um pasto, mas tá aí. Sem Yuri Alberto conseguimos esse baita placar fora de casa e mais 3 pontos pra conta que serão fundamentais para o Coringão na competição. Agora esse Vitinho, hein? Meu Deus! Ó moleque tiriça! Mas vamos falar de coisinha boa, vencemos um jogo fundamental agora é só pensar na Portuguesa domingo. Bora lá, fiel. Vamos de vídeo. É isso aí, galera. Terminou no pasto da Baixada, mano. Que gramado horroroso, hein? Atlético 0, Corinthians 1. E o Coringão que teve na noite de hoje, pessoal, um fator fundamental para qualquer time que quer ganhar alguma coisa, né? A sorte. Pois é, a sorte esteve do nosso lado durante 90 minutos e até mais. Pênalti batido aí pelo adversário para fora, bate-rebate dentro da nossa área ali também. Porra, chuta daqui, chuta dali, o Ranieri mandando pra linha de fundo, Hugo Souza sendo fundamental quando foi exigido também. Em outros tempos, galera, todas essas oportunidades criadas virariam um gol do adversário, tenho certeza disso. Mas hoje não, mano. Acabou a zica, mano. O jogo virou, rapaziada. E não é que o Corinthians tenha feito um jogo ruim, não. Pelo contrário. O Corinthians foi efetivo quando teve a bola nos pés, sem a bola também fez aquela marcação alta, teve iniciativa, e a gente sabe, jogar contra o Atlético lá é sempre complicado. Mas não dá pra negar, pessoal, a sorte, foi a nossa camisa 10 hoje, mano. E ratificando isso que eu tô falando, baita de um golaço do Garro, hein, que fazia tempo que não marcava. Acho que desde setembro do ano passado. Mas enfim, acertou uma sapatada de fora da área na gaveta. Coringão que vai para a 5ª posição do Campeonato Brasileiro e final de semana tem quartas de final do Paulistão contra a Lusa, praticamente dentro da Neoquímica Arena. O jogo é no Canindé, mas vai estar dividido meio a meio e a Fiel vai fazer a diferença na casa do adversário novamente. Tô confiante, novamente teremos títulos do Corinthians esse ano, hein? Vai, Corinthians! Jogou fora de casa contra o Atlético Paranaense e conseguiu uma vitória importante. Na semana que vem tem Cruzeiro lá em Belo Horizonte. É uma pedreira atrás da outra, o Campeonato Brasileiro não tem descanso, é um jogo mais difícil do que o outro, por isso a importância de vencer fora de casa, e é a 3ª vitória seguida do Corinthians, contando o Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista, sem tomar nenhum gol sequer. Esse detalhe é muito importante. Samuca, boa noite, Samuca, seu destaque inicial. Boa noite, Cereto, boa noite, corintianos e corintianas, meia dúzia diante que queria secar o Corinthians, mas sem sucesso nessa noite. Cereto, o resultado foi incrível, levando em consideração todo esse contexto que você passou, a gente jogar fora de casa, jogar num gramado horroroso, jogar com uma arbitragem tenebrosa, jogar com um time que vem sendo posto à prova, principalmente no âmbito físico, jogo atrás de jogo, pré-temporada minúscula, período de férias ridículo, já que o Corinthians foi a última equipe junto ao Vasco a jogar na última temporada. O jogo foi feio de doer, o jogo foi parecer um eu pré-banho, pelado, todo esquisito, mas o resultado foi incrível, 3 pontos que serão importantíssimos, principalmente na reta final. Essa sua enquete é complicada, porque você pergunta, Corinthians vai brigar por qual posição no Campeonato Brasileiro? A lógica, a realidade, a opinião fria me leva a votar em Libertadores. Mas quando o time ganha uma partida tenebrosa dessa, eu já tenho uma parte minha que quer votar no título, tá? O elenco vem sendo reforçado, o Corinthians pode crescer muito ainda nessa temporada. 3 pontos na sacola e vambora. Agora, brigar pela Libertadores também já é uma visão muito otimista e uma evolução em relação às últimas temporadas. O ano retrasado, o Corinthians correu sério risco de rebaixamento. O ano passado também se complicou, né? O ano retrasado acabou se classificando para pré-Libertadores, mas porque 200 times se classificaram para Libertadores e o Corinthians conseguiu se classificar depois de uma arrancada impressionante no final do campeonato, né? Ganhou 9 partidas seguidas no campeonato de 2024. Em 2025, o Corinthians conseguiu a classificação
pela Copa do Brasil, porque no campeonato ficou em 13º colocado no campeonato, foi um péssimo campeonato. Quer dizer, se o voto do internauta que está nos assistindo agora, se ele votar na Libertadores, também já é uma visão otimista e uma evolução em relação aos 2 últimos anos, o Samuca. Um salto evolutivo muito grande, né, cara? O que aconteceu naquele Brasileirão de 24 é o ponto fora da curva, 9 vitórias na sequência. Ano passado a gente suou sangue que o Dorival colocou todas as fichas na Copa do Brasil e saiu vitorioso, né? E até a cabeça do time passava muito isso, né? Você via os caras andando meia marcha ali, sem muita vontade no Brasileiro, tanto é que foi jambrolhado pelo Cruzeiro, que semanas depois a gente se encontra na semifinal da Copa do Brasil e tem muito sucesso. Sereto, você falou no meu destaque inicial, o que eu ia destacar, eu passei o contexto e não dei o destaque. Pois não. Tem muito ponto negativo, porque o jogo foi doído de assistir, mas uma coisa muito positiva que dá para a gente trazer é Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, sim, que no final da última temporada, em vários pontos, a gente já dava como carta fora do baralho. Rodrigo Garro fez um golaço, participou do jogo e ainda correu na subida com meio campo que não estava funcionando. O Charles bufando e daquele jeito atabalhoado, voluntarioso, mas sem muita técnica, muita perícia. E o Matheus Pereira, eu acho que fez a pior partida dele nessa volta ao Corinthians, viu, Cireto? Não gostei do Matheus Pereira hoje, também achei que ele foi abaixo, se bem que o Atlético apertava a marcação na saída de bola do Corinthians e ficou complicado para o Matheus Pereira. O Charles, gostaria de saber a explicação do Dorival Júnior do porquê da escalação do Charles, né? Para mim foi uma grande surpresa. Ele podia ter escalado ali o André, talvez pela questão física, condicionamento físico, voltando de lesão. Já foi surpresa o André no último jogo, né, contra o São Bernardo, e tem decisão contra a Portuguesa no próximo domingo pelo Campeonato Paulista, né? Mas ele podia também escalar o Alan, podia escalar o Carrídio, ele tinha opções ali para escalar no meio de campo e ele optou pela escalação do Charles. O Garro, concordo com você, acho que jogou muita bola, fez um golaço, e era uma preocupação escalar o Garro, porque campo sintético, né? E o Garro tem um problema crônico no joelho. Para quem tem problema no joelho, jogar no campo sintético é pior, mas parece que o Garro está readquirindo o ritmo de jogo e ele vai ser muito importante para o Corinthians. Seria, de qualquer maneira, ainda mais nesse momento que o Bidon está fora, está machucado, talvez volte, já está em processo de transição na partida contra a Portuguesa no próximo domingo. Boa noite, Sereto Samuca. 3 pontos importantíssimos. Olha o Charles Toledo, o grande Charles Toledo, que está no litoral norte de São Paulo, verdadeiro paraíso. Gramado e arbitragem, desempenho ruins. Porém, o resultado foi para lá de excelente. Abração, amigos. Mas você achou que o desempenho do Corinthians foi tão ruim assim? Acho que, do ponto de vista ofensivo, sim. Porque o Corinthians acho que chutou uma bola no gol, só que foi a bola que entrou, não foi? A bola do Garro. Não lembro do Corinthians ter chutado outra bola no gol. Preciso levantar aqui as estatísticas, mas eu não tô lembrado. O Tinho chutou uma no zagueiro aos 2 minutos, que ele sempre faz isso, chutar em cima da zaga montada, e depois verdade. O Corinthians pouco fez. Sereto, a gente teve mais sorte do que juízo na partida de hoje, cara. O pênalti que o Matheus Bidu fez depois daquela confusão foi bem juvenil. Foi um pênalti bem juvenil. Os caras perderam um pênalti, o cara chutou para fora. Teve um lance espírita, que teve um bate-rebate, o Gabriel Paulista, como um leão, se ataca na bola, a bola sobra, o Ranieri chuta a bola. Então o Corinthians, olha, passou alguns venenos. A sorte é que o Cap é horroroso. Eu acho que é muito precoce que eu vou falar. Desculpa, torcedor paranaense aí, mas vocês vão brigar para não cair esse ano. Isso ajudou muito o Coringão hoje. O desempenho foi bem mais ou menos. Hugo
debaixo das traves. Teve uma bola do Speed Mendonça que ele pegou no cantinho, bola traiçoeira que passa entre as pernas do Matheus Bidu. O Hugo debaixo das traves foi bem, sofreu encontrão no final que gastou tempo, mas a reposição de bola dele tá faltando um sustagem nas pernas, velho. O cara não dava um chute que a bola chegava lá na frente, deu várias bate-rebate, ô Cereto. É verdade, você lembrou do pênalti desperdiçado, eu já tinha pelo Atlético Paranaense, eu já tinha até esquecido, né, porque foi um pênalti muito juvenil do Bidu, né, muito juvenil do Bidu, e o pênalti desperdiçado, graças a Deus, pelo, acho que é Julimar, né, Julimar, do jogador do Atlético Paranaense, porque se a bola entra ali no gol do pênalti, a história poderia ter sido outra, né. O Atlético ia botar uma pressão ainda maior. O Viveiros colombiano deu uma chacoalhada na defesa do Corinthians, demorou para o Corinthians acertar a marcação. O Corinthians foi acertar a marcação depois da parada técnica, da parada para hidratação, porque daí o Ranieri passou a jogar como terceiro zagueiro e aí ajeitou a marcação, mas demorou para o Corinthians arrumar, né, Samuca? Ranieri foi um leão hoje, ele se acertou ali no meio da zaga. É uma movimentação que muitas vezes eu corneto, tá? Mas quem manja de futebol é o Dorival, eu sou só um pitaqueiro aqui. Ele foi bem pra caramba, foi um leão o jogo inteiro, mas tomamos um calorzão, viu, Cereto? Eu senti muito falta do meio-campo, a bola batia, voltava. A gente não teve um meio-campo que criou tantas jogadas e o nosso ataque também foi muito mal. O Memphis é um cara que eu rasgo elogios direto. Parecia que ele estava naquele modo economia de bateria, não vou me machucar, não vou forçar a onda, então a bola batia, voltava, e o Vitinho, pelo amor de Deus, eu olhava, o narrador falava Vitinho e eu só ouvia Thales Magno. Eu vi o Thales Magno do ano passado, Cereto. Ô, velho, eu não quero estar sendo ingrato com o cara, mas você não teve uma impressão parecida não, cara? O Vitinho não jogou absolutamente nada, né? O Corinthians entrou em campo e demorou para entender como é que o Corinthians estava formado, desenhado taticamente, mas foi o mesmo esquema tático que o Dorival utilizou no jogo contra o jogo contra o São Bernardo. No jogo contra o São Bernardo, o André jogou aberto na direita. E dessa vez o Charles jogou aberto na direita. Então, manos, eu gostei do jogo apesar de que certo momento desse jogo parecia que o Corinthians estava implorando para tomar um gol dos caras kkk. E digo mais, esse time do Atlético não vai brigar na parte de baixo da tabela não. Tem esse Viveiros bom jogador, tem um bom meio-campo, é um time interessante. Mas vamos falar de coisa boa. Gostei do Depay ter jogado, ele não recusou jogar nesse gramado ruim e representou o manto mais uma vez. E domingão o jogo é só à noite. O time terá tempo para descansar e partir para cima da Lusa. É isso, fiel, representa com like, isso ajuda muito a continuar o trabalho e vai Corinthians.